Neste exato momento, o Moraes está sendo sacrificado para salvar o sistema. E você vai concordar comigo. Então preste atenção. Primeiro, acho que você também vai concordar comigo que, num passado recente, toda ordem do Moraes se tornava lei. Toda vontade do Moraes acontecia. Tudo que o Moraes queria, as instituições, os servidores, os delegados, a Polícia Federal fazia. Todo mundo se recorda desse passado recente? E a gente teve vários casos para a gente poder reforçar isso. Vou dar um exemplo muito simples, porque na minha cabeça me parece muito óbvio. Basicamente, o Moraes estava no aeroportozinho de Roma, aí chegou um brasileiro, começou a xingar ele, ofender ele não gostou, aí ele falou e até em agressão, mas os vídeos não mostram isso, mas basicamente foi bate-boca, xingamento. Como que a gente qualifica isso no direito? Lembrando que eu não sou advogado, tô aqui fazendo um freestyle, calúnia, qualquer outra coisa em sentido de calúnia, ofensa, isso não dá prisão, isso não dá busca e apreensão, isso vai dar um processo que vai poder ser chato, você vai poder ser obrigado a fazer lá trabalho voluntário, pagar multa ou coisa parecida, é nessa linha. Se tiver algum advogado, esclarece mais ou menos nessa linha, que eu saiba nessa linha. E o que acontece 48 horas depois que esse indivíduo pegou e ofendeu o Moraes? Teve uma busca e apreensão na casa do cara. O cara tinha antecedentes criminais? Não. O cara tinha algum tipo de envolvimento com um crime? Não. Ou seja, ele fez uma investigação para tentar, essa busca e apreensão, para tentar achar pelo em ovo. Essa é a grande realidade. O cara poderia ter alguma coisa ilegal, mas não acharam nada, e aí ele pensou, todo mundo tem algum rabo preso. Provavelmente esse tipo de pensamento diz muito sobre o espelho que se tem em casa, mas vamos continuar aí, não precisamos ir muito a fundo nisso aí não. Aí basicamente ele pegou e buscou tudo do cara, não saiu nada, não achou envolvimento com nada de nada mesmo, o cara era realmente correto. Mas esse indivíduo fez uma calúnia, fez uma ofensa, que aí até nem sei se a gente concorda que isso é calúnia e ofensa, mas beleza, nos olhos da justiça a gente pode até flexibilizar para isso, beleza? E aí em seguida o Moraes ordenou a Polícia Federal e a Polícia Federal aí lá fez a execução, ou seja, utilizou a máquina pública para oprimir o indivíduo. Perfeito? Isso aqui num passado recente, acho que todo mundo lembra, perfeito? Neste exato momento isso está mudando. Como assim, Floriano, está mudando? Exatamente. Eu vou mostrar uma sequência de notícias para vocês que as ordens do Moraes estão sendo desobedecidas. Entenda o seguinte, meu amigo, não existe nenhum indivíduo poderoso por si só. Talvez um futuro possível, um futuro próximo, pode até existir, até o Musk fala isso, que pode existir um indivíduo superpoderoso em breve quando as máquinas tiverem, ou seja, se você conseguir criar exército de robô, e aí você pode configurar o robô para obedecer um indivíduo, aí beleza, aquele cara tem um poder absoluto sobre toda aquela massa que pode fazer a vontade dele. Mas tirando isso, até esse momento na história não existe nenhum indivíduo superpoderoso. Um indivíduo é sempre uma derivada do poder de quem confia nele. Ou seja, o Trump tem muito poder porque o exército americano vai seguir a ordem do Trump, essa é a teoria. O Xi Jinping tem muito poder porque o exército da China vai seguir a ordem. No momento que o exército fala não siga a sua ordem, o poder desse indivíduo simplesmente acaba, é o fim do poder. Consigo compreender? Ou seja, no momento que o Moraes dá uma ordem e ela não é atendida, o Moraes é poderoso? Começa a mudar, né? Ah, Floriano, mas ele tem vários rabos presos, beleza. Mas agora você já limitou o poder do indivíduo. Antes, ele tinha o poder de toda a flexibilização que ele conseguia fazer com a Constituição. Todo mundo concorda comigo? Neste exato momento, ele tem que ficar mais próximo da Constituição. Não tô falando que ele não consiga flexibilizar. Tô falando que o nível de flexibilidade, vamos supor que ele conseguia fazer isso aqui com a Constituição. Agora ele consegue fazer só isso aqui, ó. Já limita bastante, certo? As ferramentas que ele tinha disponível. Perfeito, vamos seguir agora. E por que isso está acontecendo? Porque simplesmente se entendeu, se percebeu que o Trump não está brincando. E o Trump vai caçar. E já se entendeu, o sistema já entendeu que é melhor ele dar o que o Trump quer agora do que o Trump venha caçar aqui dentro. E isso é reforçado pelo que está acontecendo agora, nesse exato momento na Venezuela. Conseguiu compreender a trajetória? E quem que está chancelando esse sacrifício? É basicamente o sistema que é composto pelo Centrão, composto por membros do STF e composto principalmente pela base de tudo, os grandes empresários do Brasil. Os grandes financiadores e os grandes beneficiados dessas maracutaias inteiras que tem no país. Muita maracutaia, meu amigo. O que não falta no Brasil é maracutaia.
E toda essa carga de empresário está com medo do Trump se aproximar do Brasil e começar a pegar rabo preso dos políticos que vão culminar nesses indivíduos. E esses indivíduos, a galera empresária que manda no Brasil, eles não têm só negócios no Brasil, eles têm negócios internacionais. E escândalos de corrupção, historicamente, eu li um livro sobre isso, tem multas estratosféricas, além de punições, ou seja, eles podem acabar com os legados das suas próprias famílias. E nesse momento que começa o sacrifício. Então presta atenção, a gente vai começar agora com o pé direito. E como você sabe, para começar com o pé direito de verdade, você tem que dar aquele like. Soca o like aí, coloca também, se inscreva-se, ativa o sininho, verifica se você está com o sininho ativado. E vamos começar. Esse vídeo aqui é o vídeo das 9 horas. Vamos ter vídeo hoje às 17 horas. Meio-dia não vai ter vídeo hoje, tá bom? Mas às 17 horas teremos vídeos. Então se inscreva no canal. E também, amigo, entra no grupo do WhatsApp. Lá no grupo do WhatsApp você vai ter o alerta dos vídeos e também áudios exclusivos. Eu mandei um áudio hoje, por exemplo, exatamente no momento que o Trump anunciou o envio do maior porta-aviões, o mais tecnológico para o Maduro, ou seja, para a Venezuela. Vai ter uma invasão. Mas isso aqui vai ser o tema de outro vídeo, mas eu avisei e expliquei tudo lá no grupo. Então se você estivesse no grupo, você já estaria informado sobre isso. E aí no próximo vídeo eu vou me aprofundar mais nessa parte, que também tem tudo a ver com esse sacrifício, porque isso é a tangibilização do poder e principalmente da disposição do Trump em impor a sua vontade. A guerra, meus amigos, é o último limite. Desgasta muito a imagem de qualquer líder. Então, se ele está disposto a fazer isso, quer dizer que ele está disposto a qualquer coisa. E isso gera um grande receio nos membros ocultos do Brasil. Dito isso, também gostaria de te convidar a adquirir o e-book Investindo em Dólar, para você aprender a investir do zero em dólar e ter uma reserva, ter uma proteção dolarizada. E não é comprar dólar apenas, é você aprender a rentabilizar em dólar. E lá eu vou falar vários tipos de investimentos e você vai poder escolher, eu quero correr um pouco mais disso para ganhar mais, não, quero a coisa mais segura, quero investir em bonds americanos, dívida americana, eu vou te ensinar, ou quero investir em empresas americanas, empresas, quero dizer, em dívida de empresas americanas, quero investir na dívida da Microsoft que eu confio, quero investir na dívida da Coca-Cola, do JP Morgan, que é um banco. Ou seja, você vai poder escolher isso e no e-book eu ensino detalhadamente para você por apenas R$50. Mas lembre, esse preço é promocional assim que eu liberar as aulas, assim que você recebe o e-book, tá? É desse formato que você recebe o e-book, tudo escrito, tudo certinho, tudo divididinho. E nessa plataforma eu consigo colocar aulas também em vídeo. Então assim que eu liberar as aulas, eu vou aumentar bastante o preço do e-book. Então adquira agora, porque você não vai precisar pagar mais nada. Você vai ter acesso às aulas de forma gratuita, entre aspas, porque você já pagou R$50, então não é tão gratuito assim. Mas você entendeu? Então vamos começar agora com o pé direito para você perceber que as coisas na política estão mudando. Porque olha o que acabou de ser aprovado no STF, e isso já é um aceno para tentar se aproximar, para tentar flertar com o Centrão, porque o Centrão, desde toda essa pressão do Trump, o poder do Centrão aumentou em comparação ao poder do STF. O poder do STF, como eu peguei e desenhei no último vídeo para vocês, ele tinha crescido de forma exponencial e sempre que um poder cresce, o outro tem que diminuir por definição. Recentemente, o poder do Centrão começou a aumentar. E como uma forma de tentar negociar isso, ou seja, conseguir ponderar as coisas e os objetivos do STF, eles fizeram isso aqui, ó, presta atenção. Permitir a nomeação de parentes para cargos políticos na administração pública. Pedro Moreira, essa decisão dá liberdade ao chefe do executivo para definir a equipe do governo, incluindo, infelizmente, familiares em cargos de confiança. Explica para a gente os efeitos, porque realmente é o que já acontece por debaixo dos panos aqui em Brasília e agora, infelizmente, com autorização da Suprema Corte. Oi, Uribe, boa tarde para você, ótima tarde a todos. Uribe, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para entender essa história. Em 2008, o Supremo publicou uma norma, a chamada súmula vinculante número 13, que proibiu o nepotismo na administração pública. Proibiu servidores e autoridades públicas de nomearem para os cargos de livre nomeação, os cargos de confiança, cônjuge, companheiro e parente até o 3º grau. Isso foi em 2008, então, logo depois disso, infelizmente, alguns meses depois, começaram a chegar contestações, casos no Supremo, e aí os ministros foram emitindo
decisões... Isso aqui é desculpinha, a grande verdade é que isso aqui foi negociado nos bastidores, tá? Essa é a grande realidade. Só que agora tem um movimento interessante, tá? No último vídeo que eu mostrei pra vocês, você viu uma sequência gigantesca de personagens da Globo na Globo News batendo no governo. Você percebeu essa parte? E agora vem a Globo novamente batendo agora no STF, presta atenção. Retrocesso, né? E alguém pode dizer, puxa, mas aí nesse caso aqui, esse indivíduo tá isolado, porque por algum motivo esse indivíduo aqui tá batendo bastante. Punindo o parente que eventualmente é qualificado do político. Está. Isso não é uma empresa privada, isso é o setor público. No setor público você tem que respeitar o princípio da moralidade. Então, não há distanciamento suficiente para que um político consiga avaliar se o parente dele é efetivamente alguém qualificado ou não. Então, puxa, o meu parente não pode ser secretário no meu governo? Não. Idealmente não pode. Porque isso aqui é setor público. Os comentários dele tá certíssimo. O grande ponto aqui é, por que a Globo tá criticando? Conseguiu entender? Conseguiu pegar que tem alguma coisa sendo alterada? No outro vídeo a gente já viu isso. No outro vídeo eu expliquei o motivo. Basicamente, é porque o Lula falou muita besteira e tá prejudicando o interesse de todos esses empresários da base. Perfeito? E também o Lula tá fazendo um confronto com o STF, que isso fragiliza ele, ó. Lula enfrenta Gilmar Mendes e Moraes para fazer próximo ministro do STF. Sabe por que o Lula não indicou até agora o Jorge Messias? Porque o Jorge Messias não passa no Senado. Essa é a grande realidade. Ele não passa no Senado, o Lula não tá conseguindo ganhar capital político para aprovar o Messias, o Lula não quer colocar o Pacheco, ou seja, vai rolar uma discussão pesada, só que no final ele vai preferir colocar o Pacheco do que rolar para o próximo governo poder indicar o STF. O STF é o último bastião da esquerda crazy no poder. Como assim é o último bastião? Porque, amigos, todo mundo já foi de arrasta, já perdeu. Se você olhar todos as prefeituras que eles perderam nas últimas eleições é gigantesca, eles perderam muito poder, meu querido. Eles perderam muito, mas muito poder, eles perderam muito poder. E o que acontece? Tá tendo um desgaste tão grande, porque a direita tá crescendo o poder no país, só que lembra que a direita tinha muito pouco poder, então ele tá crescendo e tá fazendo pressão. O Centrão tá tomando poder, isso tudo com a raiz, com a essência do Trump, exatamente. O Trump tá fazendo uma redistribuição de poder dentro do país. Obviamente que se você olhar na vitrine, você não vai ver isso. Isso é coisa de bastidor. O STF finge que nada aconteceu. O Centrão tenta amplificar o poder que ganhou. E a direita tenta amplificar ainda mais, porque esse é o jogo do poder. A percepção de poder também gera muito benefício. Seguindo agora. Paulinho da Força diz que se arrepende de relatar projeto de anistia. Por que ele se arrepende? Porque basicamente ele é do Centrão, ele imaginou, eu tô muito poderoso porque o STF tá do meu lado, tem o Centro do meu lado e a direita é fraca. Só que a direita nesse tempo, o Trump se posicionou mostrando que não tá brincando em comparação ao Brasil, tá colocando pressão, Paulinho entendeu que a força real da direita é maior do que ele tinha de percepção, e se ferrou, porque tá tomando desgaste. O grande objetivo, a essência de todo objetivo, era conseguir ganhar mais posição e mais pra cima, ou seja, ganhar mais posição pra se tornar um candidato mais favorável pra 26, ou seja, ganhou voto, e não é essa a realidade, ele tá se desgastando. A mesma coisa que tá acontecendo com o Hugo Mota. O Hugo Mota, se pudesse voltar atrás, eu acho que ele voltava e não virava presidente. Porque quem sabia que era o Hugo Mota? Quase ninguém. Era um cara com pouca expressão. Pelo menos, eu não conhecia tão bem ele de perto. Lembrando que a gente tem mais de 500 deputados. Aí ele simplesmente colocou um alvo gigantesco nas costas e prejudicou até a própria família, porque toda hora vem o ministro da STF e puxa o rabo da família dele para fazer algo. E agora vem o PL e já manda letra, ó. PL recua de trégua e avisa a Mota que retomará pressão por anistia. Por que isso aqui? Porque eles estão percebendo que o governo está abrindo um franco. Por que não retomou ainda? Porque basicamente a direita ainda está desorganizada. Mas mesmo com a direita desorganizada, ela tem expandido o seu poder, tem expandido a sua influência, o que é muito bom. Ou seja, no momento que a direita se organizar, você destrava um potencial de poder que já está disponível gigantesco. O que eu quero dizer com poder? A sua capacidade de executar sua vontade. Em um resumo, bem clássico, tá? E agora eu vou te mostrar como que o poder do Lula tá caindo. Por quê? Porque basicamente o poder do presidente também tem a ver com a influência, a capacidade de influência internacional. E olha isso aqui, ó, presta atenção. Pequena, capaz de provocar colapso em escala global. Os semicondutores têm uma propriedade única: controlar a passagem da eletricidade. E é esse poder que dá vida aos chips, os cérebros dos aparelhos eletrônicos. Apesar do tamanho,
os impactos são gigantes. A crise dos chips está no centro de uma disputa mundial por tecnologia e minerais críticos, como as terras raras. Essa disputa geopolítica, o que acontece é que a China ela tem a maior reserva e ela tem o maior processamento de terras raras. Então hoje o mundo depende da China. As terras raras elas não estão só na China, elas têm reservatórios, repositórios em outros lugares. O Brasil já se coloca como a... Não importa repositório, tá? Não importa a mina. Como assim não importa? Não importa, você consegue comprar no mercado essas substâncias não tão caras. O problema, o gargalo, onde está o valor é o processamento, que a China é líder disparado e leva muito tempo para você criar essa liderança, porque é um processo que você demanda de muita energia, que a China tem a mais barata, de espaço, que a China tem boas posições, de muita mão de obra, que também a China tem muita disponibilidade, e também de tempo para construir. Ou seja, é uma vantagem competitiva real da China. Segunda ou terceira maior reserva. Mas o que acontece é que quem domina essa tecnologia, porque é uma tecnologia muito específica, porque você precisa fazer todo o refinamento da terra rara, quem domina a tecnologia é a China. A tensão aumentou depois que o governo da Holanda assumiu o controle de uma empresa chinesa de semicondutores, sob suspeitas de transferência de tecnologia. A reação da China veio rápido: restrições às exportações de chips. O efeito dominó se espalhou. Semicondutores fabricados na Ásia deixaram de chegar a fornecedores no mundo todo. E o Brasil, que importa quase todos os chips que usa, está sentindo os impactos. Ou seja, se a China é um parceiro do Brasil, por que o Brasil está sentindo o impacto? Porque basicamente o Brasil não é um parceiro relevante o suficiente para você criar uma exceção. Porque pensa que você cria uma regra, você pega um pacote lá de países e coloca nessa regra. Se no meio daquele pacote tem algum país que é seu amigo, você vai fazer um trabalho específico para tirar aquele país da exceção. Só que você vai ter que selecionar. Tipo, não, esse país aqui, o Brasil. Como que a gente vai fazer o transporte pro Brasil, já que ele passava pela Europa? Não, agora a gente vai enviar direto, vamos ligar pros caras, vamos negociar, vamos fazer como que vai ser, vamos criar outro fornecedor. Ou seja, você entra para resolver. Mas, quando é um país irrelevante, você ignora. Ou seja, a relação do Brasil com a China, nesses dados, olhando por essa ótica, é irrelevante. Isso mostra a falta de relevância do Brasil e a falta de relevância do Lula em influenciar a China. Ou seja, ele pega a bandeira de lutar para cair o dólar, mas não pega benefício nenhum. Ele pega bandeiras totalmente alienadas para defender, para ajudar a China, para ajudar a Índia e se lasca. Na hora de negociar a taxação, todo mundo vai negociar primeiro, sai primeiro e ele fica para trás. Ou seja, o Lula se demonstra cada vez mais fraco internacionalmente. E aqui dentro, meus amigos, o pânico está generalizado. Voltamos a falar novamente da questão do Fux. Presta atenção nos comentários da Daniela Lima. Entenda o seguinte, tudo isso que eu estou mostrando para vocês mostra o ponto de fragilidade, tanto do STF quanto do governo, e você vê uma ascensãozinha de poder da direita. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui foi uma ascensão gigantesca. Pensa naquele gráfico que eu fiz na aula passada, que tava assim, ó. Pensa que tava assim, tá? O gráfico normalmente é assim. Isso aqui foi de forma step, ou seja, você deu um pulo no momento que o Fux vai para a segunda turma. Presta atenção. O clima está muito ruim lá dentro. O que o ministro Flávio Dino garantiu aos colegas, e eu obtive confirmação inclusive de gente do gabinete dele, é que o calendário não vai mudar. Com ou sem Fux, se ele tiver, se ele não tiver, o cronograma está mantido. Ainda assim, entre os demais, há uma sensação de falta de solidariedade, não só aos ministros que estão sancionados, mas à corte como um todo, a imagem da corte como um todo. Então, assim, o cronograma não muda, ambiente está pior do que o que estava, se é que isso é possível, né? E, neste momento, a disposição é manter aquilo que estava previsto, encerrar a questão do núcleo central, pelo menos da trama golpista, até o final desse ano. Ou seja, se está comentando é porque machucou e cada vez fica de forma mais clara que esse movimento do Fux apertou e reorganizou muita coisa. E gerou coragem, eu não estou dizendo que esse movimento do Fux específico, mas isso mostra que o poder mudou e que gerou coragem em muito indivíduo. Presta atenção nesse comentário que aconteceu lá no William Vac. Lembrando, o William Vac, eu caracterizo ele como centro-esquerda. Ou seja, você sempre que vê uma coisa ali do meio do caminho, ele critica quando tem que criticar, só que ele sempre tem um viés. Mas olha e presta atenção, primeiro, no medo da senhorita na resposta e na pergunta do William Vac. Presta atenção.
Marina, deixa começar pela sua especialidade no campo do direito, advogada criminalista. A tese que prevaleceu e que levou à condenação por 4-1, ela afirma o seguinte: quem espalhou fake news, e espalhou fake news diretamente contra o sistema de urnas eletrônicas, que o TSE tinha dito, quem fizer isso está cometendo crime. Quem espalhou essas fake news não apenas cometeu um crime do ponto de vista do TSE, que condenou o Bolsonaro por causa disso exatamente, mas o fez para preparar um golpe. Do ponto de vista penal, isso para de pé. Olha a resposta, presta atenção na resposta. William, é complexo, né? Porque esse processo no STF, ele é um processo que foi feito em algumas fases. E, pela tese dos ministros, houve uma concatenação dessas fases. Presta atenção também nas pausas e nas palavras que ela usa. Isso aqui, na minha análise, não sou nenhum formado em leitura corporal, coisa parecida, é uma moça que está com medo de usar as palavras. Que levaram, então, a possibilidade de ter acontecido o 8 de janeiro. E aí, nesse 8 de janeiro... Tá entendendo a pausa? Olha essa pausa, olha como que eu consegui pausar o vídeo na pausa dela. Essa respirada é pra pensar na palavra exata, porque ela não quer ser incriminada de nada, entendeu? Depredaram e fizeram tudo o que fizeram com a sede dos poderes. Pausa. E que então essas coisas estariam concatenadas. Pausa. Né? Eu tenho um pouco de dificuldade de ver essa concatenação, porque essa questão ela até antecede, né? Essa discussão sobre a segurança das urnas, e veja, eu não estou dizendo que está correta a discussão, né? Só estou dizendo que... Tá vendo? Não estou dizendo que está correto, porque ela sabe que se ela falar que está correto é crime, né? Que o nexo entre essa discussão e um golpe de Estado é alguma coisa que, a princípio, fica difícil de fazer o link, né? E até nas questões que eu olhei... Que difícil de fazer o link quer dizer que tá errado, pô. Olhei, no que eu vi, esse nexo é um nexo que foi colocado aí no núcleo 4 para conseguir fazer esse embasamento geral, né? É a tese que está preponderando no STF. Ela não tinha como ser mais neutra do que isso, você concorda comigo? Que ela não tinha como ser mais neutra que isso? Mas você percebe o medo? Isso é muito triste, meus amigos, isso é muito triste. E agora vem outro ponto, olha só. A gente tivemos uma crítica, pra mim aquilo ali foi uma crítica clara. Ele dá abertura pra essa moça falar, é uma crítica clara ao STF, você percebe que ela não tem um viés pra bater, porque tanto que ela segurou muito as palavras, foi na vírgula ali, beleza? Agora, temos um comentário de um advogado esquerdista sobre a atitude do Gilmar Mendes sobre o Fux. Ou seja, mais um canal de esquerda batendo. Natália, qualquer um pode falar, tá? Pode criticar, pode apoiar a decisão do Fux e etc. Mas existe algo chamado Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Essa lei orgânica dá o comportamento dos juízes. E ela expressa no seu artigo 11º que um juiz não pode criticar a decisão do outro. O que o Gilmar fez, acabou de fazer, foi rasgar a lei orgânica da Magistratura Nacional. Assim como o Fux decidiu teratologicamente, o Gilmar vai e sem nenhuma autoridade, aliás, com proibição, vai e ataca a decisão de um colega. Isso é numa democracia intolerável. Ou seja, criticou o comentário do Gilmar. Consigo compreender? Isso aqui é UOL, isso aqui é esquerda raiz, isso aqui é... Beleza? Ok. Agora presta atenção na Globo, tá? Presta atenção na Globo. O que a Miriam Leitão vai falar? Entenda o seguinte, a Miriam Leitão é a autora daquela grande frase: olhe como é bom inflação, olhe como é bom você não conseguir comprar tua picanha, olhe como é bom o dólar subir. Vocês lembram dessa frase? Essa é a autora, essa é a grande projetora dessa conjunção incrível de como é bom algo muito ruim. Se a pessoa que é formada em economia consegue tecer a frase, que se eu não me engano essa ela teceu, olha como é bom a inflação tá subindo, olha como é bom o preço tá subindo.
Se a pessoa conseguiu fazer faculdade de economia e tecer essa frase, quer dizer que ela fez uma flexibilidade da inteligência dela ao máximo, tá? Deu um 360 graus ali tranquilamente, perfeito? 180, porque 360 separa no mesmo lugar. 180 graus, perfeito, beleza? Agora olha o que a moça vai falar aqui, ó. E eu te pergunto, será que ela não tinha como defender? Claro que tinha. Então falas para dentro, mas acontece que podem afetar, dependendo do que for falado. E o presidente Lula deveria evitar questões como essa, repisar os pontos de desentendimento entre Brasil e Estados Unidos. Porque, na verdade, o dólar está deixando de ser uma moeda, a única moeda do comércio internacional que já foi no passado, está ficando menos... Isso aqui é a Miriam Leitão criticando o comentário do Lula na Indonésia sobre o dólar. Miriam Leitão. Floriano não tinha como defender? Claro que tinha. Falava, não, ele está se posicionando para a soberania nacional. Ah, o Brasil tem que ser superior, ele não pode se podar, ele não pode limitar o discurso para um presidente de outro país, porque senão ele está abrindo a perna do Brasil, ele está perdendo influência e projeção diplomática internacional. Esse é o discursinho que eles podiam usar, eles usam esse discursinho sempre. Por que não usou dessa vez? Porque, amigos, isso aqui, o que o Lula está fazendo internacionalmente é destruir todo o trabalho que foi feito dos empresários, que são aliados e não aliados dele, de todo mundo que gastou com lobby, de todo mundo que gastou favor, de todo mundo que investiu muito, tanto dinheiro e tempo para conseguir fazer a conexão do Lula com o Trump. Ele tá rasgando tudo isso com essas falas idiotas. Essa é a grande realidade. Isso mostra uma instabilidade gigantesca no presidente, ou seja, uma incapacidade de seguir um roteiro, e obviamente que os agentes e parceiros deles decidem, amigos, então não dá. E a mesma coisa acontece com o Moraes, só que o Moraes agora a gente já tem efetividade para entender. Olha essa insanidade que o Moraes está querendo fazer. Possibilidade do início do cumprimento da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, de outros 7 réus que foram condenados devido à trama golpista, porque já está correndo prazo para que a defesa dos réus possam ingressar com recurso à condenação. São chamados embargos de declaração, são 5 dias para que as defesas possam entrar com esses recursos, Isabel Mega. E aí a gente vai olhar para o calendário, né? Com base no que sabemos, Isabel, em termos de estratégias jurídicas, o que a gente consegue trazer de informações com relação à execução da pena? Qual que é o calendário que a gente tem em mente nesse momento? Carol, vamos colocar na tela então, sem perder tempo. A gente tem uma arte aqui para tentar visualizar o que acontece daqui para frente em relação a esse calendário que é esperado, né? Muita gente se faz a pergunta, quando Jair Bolsonaro vai ser efetivamente preso, né? É preciso aguardar esse passo a passo. Por que a prisão é esperada? Porque ele tem uma condenação colocada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal há mais de 27 anos. Por que eu chamei isso aqui de insanidade? Tem uma parte que vai ser mais pra frente, eu não sei se é aí, mas eu vi uma manchete que tudo indica, tá? Essa era a manchete, tudo indica que o Bolsonaro vai pra papuda. Esse é o desejo do Moraes. O Moraes quer jogar o Bolsonaro na papuda. Você entende que isso tem potencial para desestabilizar o Brasil como um todo? Ou seja, se o Moraes mandar essa ordem, eu acredito que ela vai ser embargada antes da execução. Ou outro ministro, ou a PF não vai aceitar. Por quê? Porque simplesmente a gente já está vendo isso acontecer. TSE arquiva inquérito contra Bolsonaro por críticas às urnas. Pô, arquivou? Estranho, não é mesmo? Fazia tempo que alguma coisa positiva não acontecia. Mas vamos continuar que melhora, presta atenção. Temos aqui, ó. Foi. PGR descarta a prisão de Eduardo Bolsonaro a pedido de deputados. Ou seja, também não foi preso, não foi acatado o pedido de prisão do Eduardo Bolsonaro. Será que o Moraes começou a gostar do Bolsonaro? Mas a cereja do bolo vem agora. Presta atenção. Do Eduardo Bolsonaro naquele caso ali. Presta atenção. Por Defensoria Pública da União. Vocês lembram que o Alexandre de Moraes foge da citação aqui do Tribunal Federal da Flórida contra ele por um processo de censura às plataformas digitais, ao Rumble, ao grupo de mídia do Trump, né? Queria banir perfis, dados cadastrais de perfis, queria banir a plataforma com ordens extraterritoriais. Ele foge disso desde fevereiro, ele não quer ser notificado. O PGR já deu um parecer ao STJ para que não faça a citação do Alexandre de Moraes, que citação é o termo técnico, né? É o termo correto. A gente está falando notificação, pode ser também, é um termo mais coloquial. Mas ele não aceita que o Eduardo Bolsonaro não seja citado por esse
processo maluco aí de coação no curso do processo, como se o Eduardo Bolsonaro estivesse aqui nos Estados Unidos trabalhando contra o Brasil e contra o judiciário. Não, ele está aqui lutando contra a tirania. E aí o que fez o Alexandre de Moraes? Tentou citá-lo no Brasil, claro, ele está nos Estados Unidos, não conseguiu, e aí o citou por edital. Ele já fez o diabo também, né? Ele já citou usando rede social, né, a plataforma X, ele faz o que ele quer. Faz o que ele quer. Como o Eduardo Bolsonaro está morando aqui nos Estados Unidos, no exterior, ele teria que ser citado por carta rogatória. O Alexandre de Moraes ignorou mais uma vez a lei, mais uma para aquele dossiê morais.com.br. Só que dessa vez as coisas foram diferentes, presta atenção. Ali já deve estar com as 15 mil páginas, mais ou menos. Todo dia ele produz novos arbítrios, novos abusos, novas ilegalidades. E o Alexandre de Moraes foi lá e determinou a DPU, a Defensoria Pública da União, que defendesse o Eduardo Bolsonaro, porque ele não respondeu à citação por edital. E a DPU agiu dentro da lei, botou o Alexandre de Moraes no lugar dele e disse o que está ali escrito, né? Ó, ele está no exterior, você tem que citá-lo por carta rogatória. Enquanto você não citá-lo por carta rogatória, ele não responder à citação ou ignorar a citação, não contratar um advogado, aí, quem sabe, a gente pode ser acionado e pode defendê-lo. Né? Mas a DPU deu na cara do Alexandre de Moraes. Isso aqui é perda de poder na veia. Ele deu uma ordem e não foi atendido, mas Floriano, ele tá fora da Constituição, ele tem que seguir amigos. Amigos, ele mandou fazer uma busca de apreensão de um cara que xingou ele na rua, no aeroporto. Você acha que isso é legal? Você acha que a ferramenta do governo, a Polícia Federal, esse é o trabalho dela, a gente paga essa galera pra fazer isso? Não. Ele faz o que ele quer, meus amigos. Como o próprio... eu esqueci o nome dele. Columbre, não? Lumbre? Eu esqueci o nome dele. Mas como o cara da Timeline agora acabou de falar, entendeu? Ele acabou de falar exatamente isso. Ou seja, o poder do Moraes está miando por dois motivos. Trump está apertando e o sistema vai entregar a cabeça do Moraes. Eu já falei isso uns 2, 3 meses atrás. Tu fala, mas cadê? É lento, meus amigos. Mas cada hora você vê uma pecinha se montando. Primeiro você viu o isolamento, depois teve a Magnitsky, depois teve a galera pedindo demissão lá do gabinete dele. Agora a gente tá tendo o quê? Servidor público, instituição brasileira, não está aceitando mais as colocações do Moraes, não está respeitando mais a ordem dele. Ou seja, isso aqui é simplesmente jogando o poder dele pro buraco. É simplesmente isso. E agora, meus queridos, se você ainda não adquiriu o e-book, adquira para você se proteger do governo brasileiro investindo em dólar. E também não se esqueça, por favor, de entrar no grupo do WhatsApp. Isso aqui é a forma mais segura para você ser informado. Eu já perdi 2 canais. Perdi não, mas os canais não monetizam, não distribui. Ou seja, 2 canais. Esse aqui é o terceiro. Se a gente for pro quarto canal por algum tipo de necessidade, eu vou avisar por lá. E ainda você recebe áudios exclusivos que o pessoal gosta muito, tá? Eu posso até mostrar aqui a quantidade de curtida que a gente tem nos áudios, ó. Esse áudio aqui eu enviei hoje, ó. Foi a questão do Maduro lá, da invasão que o Trump anunciou. 114 curtidas e eu enviei há um pouco mais de 1 hora. Ou seja, meus queridos, é muito bom estar no grupo, então entra lá, além de você ser avisado, você também recebe conteúdo exclusivo. O link está na descrição e também é o primeiro aqui nos comentários. E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, porque é muito importante, você ajuda eu a crescer e alcançar mais pessoas para a gente conseguir conscientizar o Brasil. Muito obrigado, curte o vídeo, se inscreva no canal e até daqui a pouco, 17 horas sai o próximo vídeo. Um abraço!